É... Eu acho que eu preciso primeiro me naturalizar com o vídeo aqui, me soltar, porque eu tô pensando que eu tô meio que envergonhado de mim mesmo. Tipo, quando eu tô com outras pessoas, eu super me solto, me comunico, me expresso, mas agora que eu tô sozinha, eu que não tô me tancando. Eu que não estou me tancando. E, cara, tem altas ideias que ficam borbulhando na minha cabeça. E eu vou falar algumas dessas ideias pra eu poder botá-las pra fora, porque toda hora eu falo, eu tenho várias ideias, várias ideias, várias ideias, e as pessoas ficam tipo, que ideias, tá? E qual a ideia desse vídeo? Então esse aqui é pra ser mais um vídeo introdutório pro canal Sinapses, que é o meu canal, que eu venho, faço um vídeo introdutório, faço alguns vídeos, aí eu desapareço por 3 anos, entro nos processos bem profundos de transformação da minha alma, aí eu volto, gravo mais um vídeo, e cá estamos nós, após várias mortes e renascimentos, gravando mais um vídeo e tentando retomar o canal novamente, para postar infinitos vídeos. Não sei por que tanta resistência, não sei por que tanta dificuldade, e uma grande dificuldade que eu tenho é sobre o meu tempo de fala, tá? Porque quando eu vou falar alguma coisa, quando eu vou explicar alguma coisa, eu gosto de explicar uma coisa por completo. Eu gosto de construir toda a linha de raciocínio para eu chegar em algum lugar e explicar isso para as pessoas. Só que eu fico com uma leve sensação que eu sou chato, que eu sou desagradável, que as pessoas não têm paciência para me ouvir. As pessoas não vão ter paciência para me ouvir. E daí eu tenho que encurtar minha fala, eu tenho que resumir o que eu vou falar, porque as pessoas não têm interesse no que eu tenho pra falar pro mundo. E daí eu não falo, ou quando eu vou falar, eu faço uns vídeos de 90 segundos, faço um Reels, alguma coisa assim, que é um vídeo super curto, péssimo, que não dá pra falar nada. Então, assim, pelo menos das coisas geralmente que eu quero me aprofundar, 90 segundos é bem complicado, né? Então, uma coisa que eu preciso desenvolver é a minha comunicação, minha habilidade de comunicação, de realmente eu me comunicar do jeito que eu quero me comunicar e construir o raciocínio do jeito que eu quero construir. E talvez esse vídeo tá chato, ou talvez esse vídeo tá interessante, ou talvez esse vídeo tá neutro, mas eu tô desabafando, falando sobre uma coisa minha, que é terapêutico pra mim, eu tô falando sobre isso agora. Enfim, então é pra ser um vídeo introdutório, um vídeo de desabafo e principalmente um exercício pra minha alma, pra eu poder começar a falar mais alongado, né, e me prolongar nas falas e esticar a minha comunicação até onde eu quero esticar ela, pra eu chegar nos pontos que eu quero chegar. Porque se eu quero me aprofundar numa coisa super ultra transcendental, que quebra vários paradigmas da realidade humana, como que eu vou fazer isso em 90 segundos no videozinho? A gente tem que realmente, tipo, sentar juntos e estudar as coisas juntos, dialogar, para a coisa poder se construir, poder se aprofundar. E eu preciso de tempo. Eu preciso esticar a comunicação, né? Enfim, e tem recursos que dá para acelerar o vídeo, dá para assistir em 1 minuto e meio, em 1,5x, 2x, enfim. Cada um no seu ritmo. Mas eu preciso me conectar com o meu ritmo de comunicação, do jeito que eu me comunico. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque no meu ciclo social próximo, família e amigos, as pessoas já me conhecem faz anos e anos e anos. E essas pessoas provavelmente já estão saturadas da minha comunicação, ou elas não têm tanta paciência comigo e tal, tal, tal. Sei lá, não tem tanto interesse, às vezes, em saber as coisas que eu quero falar. Mas as pessoas novas que nunca me conheceram, que nunca tiveram contato direito comigo, às vezes elas têm muito interesse. A pessoa fala, mano, eu quero ouvir o que você tem pra falar. Eu tenho 20 minutos da minha vida pra eu sentar aqui e ouvir uma palestra sua, uma aula sua, uma fala sua sobre qualquer coisa. Então eu preciso, tipo, me desconectar desse medo meu de que as pessoas não têm paciência pra minha fala e eu realmente me conectar com o prazer de pessoas que vão ter paciência pra minha fala. E eu tenho paciência pra minha fala? Eu tenho paciência pra construir meu raciocínio? Aí que tá. Eu tenho paciência pra me escutar o tempo que eu quero pra falar? Porque quando eu tô falando, eu tô tendo que me escutar. Eu não tô só falando. Tipo, eu tô tendo que, né? Tipo, já parou pra pensar nisso? Então, eu também tenho que ter paciência pra minha fala e talvez eu não tenha desenvolvido tanta paciência pra falar. Tipo, meus raciocínios são rápidos, meus pensamentos são rápidos, mas, tipo, eu não costumo externalizar tanto eles. Então, talvez eu não tenha tanta paciência pra realmente alongar minha fala
minha comunicação está levemente atrofiada nesse aspecto de profundidade e alongamento, né? O podcast tem me ajudado muito com isso, mas aqui sozinho é outros 500, certo? Certo. Enfim, vamos lá. Tá, então assim, qual é o propósito do canal e qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida é um propósito de comunicação, entendeu? Acho que todo mundo tem vários propósitos, mas acho que um dos principais propósitos meus é um propósito de comunicação mesmo, de manifestar ideias e comunicar ideias e explicar ideias e falar e explicar. Acho que é um dom que eu tenho, é uma coisa que eu preciso manifestar cada vez mais. Inclusive, tenho tido sonhos em relação a isso, eu preciso realmente manifestar. Só que eu piso em ovos, que é tipo um medo da nossa mente, do nosso inconsciente, de tipo assim, cara, eu não posso falar isso, eu não posso manifestar isso, eu não posso verbalizar isso, isso não pode sair da minha boca. E daí a minha alma fica pisando em ovos, de tipo assim, será que eu devo falar sobre isso? Ou será que eu não devo falar sobre isso? Será que isso é muito avançado? Sei lá o quê? Ou melhor não, ou melhor sim, ou o quê? Nenenê. Então, assim, complicado, entendeu? Complicado. E daí eu tô tentando testar minha comunicação pra falar as coisas que são proibidas dentro de mim. Tipo, daí não fala sobre isso, não fala, não fala, não fala. Vou falar. Vou falar sobre isso. E eu falo e dá tudo certo, fica tudo bem. Então, assim, no geral, tenho visto que é um medo à toa que tá ali, né? Enfim, e o propósito do canal? Então, o nome do canal é Sinapses. Então, o propósito do canal realmente é ser um canal sináptico, um canal que vai te ajudar a você pensar de uma nova forma, de você criar novas sinapses, de você ver a vida de uma nova forma, de você analisar as coisas de uma nova ótica, né, de você ver as coisas diferente. Então, realmente, essa noção de sinapses da mente, do cérebro, da consciência, da vida humana, e você realmente criar novas conexões. E eu acho que eu tenho uma facilidade para criar novas sinapses, inclusive tenho, não diria um fetiche, mas um grande prazer em criar novas sinapses. E então acho que é um exercício que eu costumo muito fazer e é um exercício que eu quero trazer para o mundo, manifestando minhas ideias, explicando as coisas aqui. E uma das principais questões que eu quero abordar aqui, acho que os vídeos que estão mais pulsando dentro de mim atualmente para falar sobre, é sobre, como que eu colocaria isso? Talvez mecânica espiritual ou mecânica astral, tá? Mas como assim mecânica espiritual, tá? Hoje a gente tem, né, dois núcleos de conhecimento, que é a ciência e a religião, né? Núcleos que produzem conhecimento, né? Enfim, e tem as suas formas de conhecimento lá, beleza? A espiritualidade e a ciência. E eles não se conversam muito bem, né? E a gente sabe muito bem disso, que tem muita treta ali, né? Só que eu vejo que eles se conversam muito, na verdade. Só que a gente que não sabe muito bem conciliar, fazer essa ponte, né? Então, muitas vezes a ciência é totalmente desalmada, fria, né? Sem propósito, tipo robótica. Né? Nossa ciência é muito desumana. E a nossa religião, por vezes, é muito espiritualista, é muito desaterrada, é muito cabeça nas estrelas. E o pé não no chão, o pé sei lá onde, entendeu? As pessoas ficam viajando em conceitos extremamente espirituais, extremamente distantes e não se aterram. Então, acho que a gente precisa equilibrar essas forças, né? E acho que resume isso em cabeça nas estrelas e pé no chão, né? Tipo, trazer essa questão mais filosófica, mais profunda da espiritualidade, mas também trazer esse pé no chão da ciência, essa materialidade, assim, da coisa, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de repensar sobre. E hoje, uma coisa que eu consigo muito visualizar e compreender da minha forma é sobre essa mecânica espiritual. Então, entender que no universo existe uma mecânica, existem leis, existem matemáticas, existem princípios geométricos, enfim, existe uma mecânica que é a configuração do universo, como esse universo funciona. Então, existem princípios que regem o universo, certo? Certo. E se existem princípios matemáticos, enfim, uma mecânica rege o universo, né? Da mesma forma que a gente vai para a escola, a gente aprende Newton, e você entende que se você jogar a bolinha na parede, ela vai voltar, enfim, a gente consegue calcular tudo isso, e funciona, né? A gente tem avião, a gente tem prédio, a gente sabe que o negócio funciona, tá? Da mesma forma, vão existir leis que regem o mundo astral e o mundo espiritual. Existe uma mecânica espiritual. E isso é uma ideia muito defasada na espiritualidade,
porque as pessoas são muito contraditórias. E, tipo, 2 mais 2 é 5 para os espiritualistas. Tipo, não que tem que ser 4 sempre, assim. Tipo, o universo é muito louco, cheio de surpresas, entendeu? Mas é uma mecânica totalmente cagada hoje, a nossa noção de espiritualidade, tá? Porque a gente, em vez de a gente estudar a mecânica para entender realmente como é que funciona o mundo espiritual, as outras dimensões, enfim, esses outros níveis de realidade, a gente fica estudando os livros sagrados. E a gente fica lá lendo, e a gente só fica vendo a historinha e se apegando à historinha, e você não entende o que está por trás, geralmente. Ou às vezes as pessoas tentam interpretar o que está por trás também, né? Claro que elas tentam, né? Como se elas ficassem só no superficial. Mas eu tô falando sobre essa mecânica espiritual, tá? E existe uma mecânica que vai reger tudo isso, e ela está acima de qualquer religião, tá? Independente de qual seja a sua religião, independente se você acha que a sua religião é a certa ou não, existe uma mecânica que rege tudo isso, existe um princípio que o universo está funcionando, Deus, enfim, o que você quiser acreditar, está funcionando, e isso é acima de qualquer religião. E isso é muito mais transcendental do que qualquer profeta consiga canalizar ou qualquer livro sagrado consiga compreender, entendeu? Porque são coisas extremamente profundas do universo. Então a gente aqui, enquanto seres humanos, a gente começa a filosofar e discutir sobre mecânica espiritual, certo? Então tem vários equívocos que as pessoas proferem, falam por aí, entendeu? Que eu vejo que é uma incoerência. A gente tem que pensar na epistemologia da coisa, é uma estrutura do pensamento, tá? Então a gente vai colocando pilares, tá? Então a gente tem que começar a construir essa teia espiritual, ou essa estrutura espiritual, tá? Da mesma forma que a gente tem na matemática, eu esqueci o nome, axiomas, né? Então a gente tem na física, na ciência, na matemática, a gente tem axiomas. Então é uma verdade básica, é como se fosse um pilar. Você coloca lá, tipo, 1 mais 1 é 2, tá? E 2 mais 2 é 4. Tipo, beleza? Enfim, tô dando um exemplo bem básico aqui, entendeu? E daí você vai montando o prédio, tá? Mas ele tá baseado em axiomas básicos da existência, da mecânica, do funcionamento daquilo. E mesmo que você chegue no 10º andar e a coisa está completamente louca, o 1 mais 1 ainda vai ser 2. Tipo, ele ainda vai estar verdadeiro. O axioma ainda se mostra verdadeiro, tá? Então a gente tem que postular axiomas espirituais. A gente tem que criar uma estrutura para a nossa realidade espiritual, para a gente entender melhor ela. Só que aí fica difícil para mim, porque a nível didático, eu já tô num lugar da minha consciência que eu já tenho toda uma estrutura construída. Tipo, eu já postulei vários axiomas, e eu já testei vários axiomas, e eles se mantiveram em pé, e eles foram comprovadamente, tipo, eles se comprovaram verdadeiros para mim, né? De várias formas que a gente vai testando ao longo da nossa lógica da vida, lógica da consciência. E eu não sei muito bem como apresentar isso para o mundo, porque se eu chego apresentando toda a estrutura, eu já chego falando sobre o 10º andar, fica confuso para as pessoas. A pessoa fica assim, cara, você tá falando? Ou eu não acredito nisso? Ou mentira, você tá louco? Você tá viajando? Entendeu? Mas também, tipo, eu tenho que começar lá pelo 1º andar, tenho que construir o axioma junto, tipo, a estrutura junto com as pessoas, tipo. Então eu preciso entender também como que eu consigo, da melhor forma, manifestar isso pro mundo e explicar isso para as pessoas. Então, assim, a gente pode começar trazendo axiomas do hermetismo, tá? Que são as 7 leis herméticas, tá? Eu acho que é interessante a gente trazer esses postulados para a gente se basear como, quem sabe, os axiomas básicos da nossa estrutura, para a gente começar a conversar. Tá. Eu acho que talvez um axioma básico para a gente trazer, assim, para começar a conversa, talvez seria a primeira lei hermética. Tá? Então, existem as leis herméticas. Para quem não sabe, pesquise aí, são 7 leis herméticas. Eu não vou detalhar elas agora. Mas a primeira é a lei do mentalismo. Então, o todo é mente e tudo é mental. Tá? Então, essa lei pressupõe que o universo é uma grande consciência. E tudo é baseado em consciência e tudo é mental. E daí as coisas derivam disso, tá? Mas antes de qualquer coisa, tudo é consciência. E hoje a gente vive nessa ilusão física de que as coisas não são conscientes e as coisas estão dormindo, as coisas não têm consciência, a gente acha que os animais nem têm alma. Algumas pessoas acham, né? A gente tá meio que desconectado do Wi-Fi cósmico, da consciência cósmica.
Enfim, então quando a gente entende que tudo é consciência, e que a gente aqui no plano físico, a gente vive uma ilusão de que parece que o mundo físico é acima da consciência, acima da mente, né? A gente tem que entender que no mundo espiritual não tem essa ilusão do físico, tá? Ou se tem, é bem menor. E eles vivem uma realidade muito mais mental que a nossa. Então é muito mais psíquica que a nossa. Não só a nível de comunicação telepática, por exemplo, ou a questão de você imaginar uma imagem e a outra pessoa ver essa imagem, né? Porque a imaginação é o próprio compartilhar imagem no WhatsApp. Enquanto a gente aqui na terceira dimensão vai lá no WhatsApp e manda uma imagem para a pessoa ver, no plano astral você imagina isso. Você simplesmente imagina, você visualiza essa imagem. A hora que você está visualizando, você está projetando essa imagem e a outra pessoa, a outra consciência, o outro ser que está ali com você, ele consegue ver o que você está projetando. Tá? Então você já consegue ver que ali está numa realidade mental, que a minha imaginação é um próprio projetor. Né? Ou um outro exemplo é o próprio fato de como que está o formato da sua alma, como que está configurada a sua alma, né? Então, tipo, basicamente a nossa mente, tá? Ela vai estar no estado que ela tá. E dependendo de como ela estiver, é como ela vai estar se mostrando para o mundo. Da mesma forma que eu tô triste, e eu geralmente me mostro triste pro mundo, as pessoas percebem, nossa, você tá triste, né? Você tá cabisbaixo, né? Só que na alma, ela é muito mais amplo isso, o espírito, né? Então, se você tá se sentindo muito jovial, você tá com espírito juvenil, de criança, a sua alma se mostra como uma criança, as pessoas te veem como uma criança. Se você está na energia, no espírito do velho, as pessoas te veem como velho. Se você está com uma alma muito acumulada, com muitas coisas assim, gorda, as pessoas vão te ver como gorda. Se você estiver seco, você vai ver, eles vão te ver como magro. Então, enfim, você consegue moldar o formato, o estado da sua alma, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, seja magro, seja gordo. Tá? Isso é uma capacidade do espírito. Por quê? Porque a realidade é mental. Então, os espíritos conseguem mudar isso aí. E esse é o tipo de habilidade que a gente não tem aqui. É um tipo de habilidade que a gente consegue ver nos filmes. Tipo a mística do X-Men. Ela consegue moldar o corpo dela. Mas espiritualmente, você imagina uma realidade toda mental. É só você imaginar o seu corpo, você mudar o estado e a frequência sua da sua consciência. E vai mudar o teu corpo. Então, enfim. Perceba que quando a gente vai trazendo esses pontos, a gente vai firmando algumas realidades. A gente tem que começar a fazer algumas convenções. Algumas coisas que a gente trata como verdades comuns. Tipo, eu aceito isso como uma verdade. Ou isso, aceito pelo menos a lógica disso. Isso pelo menos faz o mínimo de sentido. Né? Eu não preciso necessariamente acreditar, mas eu estou entendendo o raciocínio. Porque eu acho que um dos principais pontos é realmente a gente entender o raciocínio e acompanhar o raciocínio, tá? Porque a coisa vai se construindo. Porque às vezes uma pessoa vem e fala uma coisa pra você, tipo, cara, vamos viajar pra Tunísia. E você fala, Tunísia? O que eu vou fazer na Tunísia? Eu não quero ir pra Tunísia. Vamos amanhã pra Tunísia. Não, eu não quero ir pra Tunísia. Tipo assim, ela chega com uma verdade que não faz sentido nenhum pra você. Não, peraí, deixa eu te explicar, cara. Eu ganhei um prêmio e eu vou resgatar lá 40 bilhões de dólares, porque eu ganhei um prêmio na internet super aleatório, mas é uma loteria real, eu posso te comprovar. E eu ganhei uma passagem de primeira classe e eu tenho que viajar amanhã para Tunísia para receber meu prêmio. E se você for lá, eu vou te dar uma bela bolada em dólares só por você ter ido, porque você é meu amigo. E você não queria ir para Tunísia porque não tinha nada a ver, porque você não tinha dinheiro para viajar, porque você ia perder um dia de trabalho. Mas o que é um dia de trabalho para quem vai ganhar milhões de dólares para ir com o teu amigo até a Tunísia? Então você está vendo que, às vezes, uma verdade de início, ela parece idiota, ou ela parece não ter sentido nenhum. Por isso que a gente precisa acompanhar o raciocínio e deixar a coisa se construir para aquilo fazer sentido. Isso acontece na arte também. Vários artistas mostram isso pra gente. Ele começa a pintar um quadro, o quadro não faz sentido nenhum, ou parece que tá feio, né? Você fala, nossa, que quadro paia, que arte paia, não faz sentido nenhum. E o cara continua pintando, você não tá entendendo. Do lado o cara pega o quadro, vira o quadro de ponta cabeça e tinha uma pintura ali, sendo que você não tinha nem visto. E ele tava pintando de ponta cabeça. Então, o que eu tô falando é sobre a minha forma de comunicação, porque muitas vezes eu vou trazer um raciocínio que eu preciso construir o raciocínio, eu preciso construir a lógica, eu preciso explicar a ideia inteira.
E as pessoas, o que elas fazem? Elas fecham a consciência delas, elas fecham as sinapses delas, né? A primeira hora que você falou Tunísia, a pessoa já fechou. Aí você não consegue nem explicar o raciocínio pra ela. Você fala, cara, eu tô tentando. E a pessoa, não, isso é muito idiota, isso é muito idiota. Mano, eu tô tentando te explicar. Tipo, você não tá nem ouvindo o raciocínio. Então a gente tem que conseguir deixar nossa mente no estado neutro, ou, tipo, pelo menos minimamente flexível, a gente conseguir acompanhar um raciocínio pra ver onde ele chega. Daí você toma um posicionamento, vê se ele faz sentido, se ele reverbera com você ou não. Mas simplesmente rebater algo, fechar sua mente e não aceitar e nem, tipo, ouvir o que a pessoa tem pra te falar, é bem problemático, né? Então, enfim, resumidamente, esse é um vídeo reintrodutório pro canal, que eu tava falando algumas coisas que estavam latentes aqui no meu coração, coisas que eu queria começar a desenrolar, e eu tô pensando em disponibilizar de novo os meus vídeos antigos, tipo assim, botar eles no ar, porque eles estão escondidos, né? E fique a risco, né? Tipo, a conta e risco, fique a responsabilidade de cada um assistir, entendeu? Porque assim, eu acho que tem umas coisas bem interessantes que eu tô falando em alguns vídeos ali, mas eu fico bem estressado vendo meus vídeos antigos, porque minha comunicação mudou muito, minha expressão mudou muito. Então, assim, eu acho que eu tô péssimo em alguns vídeos, extremamente quadrado falando, e eu fico muito estressado vendo, eu fico tipo, meu Deus do céu, entendeu? E daí me dá uma vergonha alheia de ver os vídeos, entendeu? Daí eu escondo eles porque eu fico em crise e eu não sei lidar, entendeu? Mas eu acho que eu preciso abrir esse portal pro mundo e deixar os vídeos disponíveis lá. E são conteúdos que eu já gravei com todo o carinho e amor da minha vida que eu podia ter naquele momento. Enfim, acho que eu vou deixar os vídeos disponíveis. E a ideia é eu voltar a postar aqui, porque não dá pra ficar só fazendo vídeo de 30 segundos. 90 segundos não tem jeito, entendeu? Eu preciso me aprofundar no negócio. Quem quiser acompanhar, eu tô aqui, galera. E se vocês tiverem sugestões também, comentários, perguntas, vocês mandam aí, a gente vai trocando e vai construindo essa estrutura juntos, entendeu? É isso.